Hoje, 11 de março de 2025, terça-feira, no domingo que passou, foi o primeiro domingo da quaresma desse ano, e todo primeiro domingo da quaresma vem uma oração, aqui no Brasil, pós-comunhão, que nega implicitamente a presença de Jesus na Eucaristia. Vou te mostrar essa oração, vou te provar de que ela é no mínimo, com a maior boa vontade do mundo, com a maior benevolência possível, no mínimo muito mal feita. Há pelo menos uns 15 anos eu identifiquei isso. Tá, e por que ao invés de gravar esse vídeo, eu não alerto as autoridades, o padre, o bispo, o papa, Eu já fiz isso várias vezes e a oração vem todo ano de novo, todo primeiro domingo da quaresma. Quando a primeira vez que eu a vi, essa oração, e achei ela super estranha, eu levei para o meu pároco, lá da paróquia Nossa Senhora da Glória, de Cordovil, no Rio de Janeiro, padre Sebastião Moreira Ramos, e ele olhando a oração, ele não tinha percebido, provavelmente muitos padres não se atentam ao que estão lendo, né? E ele realmente falou, não, a oração realmente é meio esquisita. Na época eu mandei um e-mail para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que nunca foi respondido, né? Mandei e-mail também para várias pessoas influentes da época, eu não lembro exatamente quem, mas eu me lembro bem porque me respondeu, foi o professor Felipe Aquino, e na época ele respondeu dizendo que realmente a oração era no mínimo muito mal feita, mas que eu não deveria achar que tinha sido feita de maneira proposital, ou seja, alguém, vou fazer uma oração aqui para negar de maneira implícita Jesus na Eucaristia e tal. Ele me aconselhou a não levar isso para um lado de, foi feito de propósito. Não, a pessoa simplesmente foi infeliz ao fazer aquela oração. E por que ela continua? Todo primeiro domingo da quaresma, essa oração pós-comunhão vem ali. Vou te mostrar ela. Anos depois, lá ainda em Cordovil, no Rio de Janeiro, ia ter a visita de um bispo auxiliar do Rio, Dom Antônio Augusto. Estaria fazendo uma visita pastoral à nossa paróquia e eu não deixei passar, né? Fiz uma carta e entreguei nas mãos dele, porque ele pode depois alegar que não recebeu. Bom, ele pode dizer até que não leu, mas ele recebeu porque eu entreguei na mão dele. Também nunca tive resposta, embora tenha colocado ali na carta, no final da carta, botei meu e-mail, botei o Facebook, botei Instagram, botei Twitter, Flogão, Orkut, né, sinal de fumaça, todas as maneiras possíveis para ele me encontrar, nunca tive resposta de nada também. Afinal, que oração é essa e como é que eu vou explicar que ela é totalmente mal feita? Preste atenção na oração, vou colocar ela aqui. A oração diz assim, você está vendo aí. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em que momento da Santa Missa essa oração acontece? Como eu falei, é a oração pós-comunhão, ou seja, nós já recebemos a Santa Eucaristia. E o que a oração está falando? Ó Deus, que nos alimentastes com esse pão, que pão? O pão da Eucaristia, esse pão já consagrado. Ó Deus, que nos alimentastes com esse pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro. Veja, está falando de dois tipos de pão. O pão que acabamos de receber, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. E Cristo, pão vivo e verdadeiro. Eu estou sendo maldoso? Veja bem, como é que você pode pedir para eu desejar algo que eu acabei de receber? Ou não recebi? Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro. Eu acabei de recebê-lo. Então, como assim dai-nos desejar? Então, a oração é muito mal feita. E ela nega a presença de real de Jesus na Eucaristia de maneira implícita. Porque se ele está me pedindo para desejar receber Cristo, que é o pão vivo e verdadeiro, o que é a Eucaristia? É um pão simbólico?
Ficou muito ruim essa oração e é todo ano no primeiro domingo da quaresma. Pode pesquisar na internet aí, folheto de qualquer ano. Primeiro domingo da quaresma, folheto dominical da missa. Vai ter essa oração pós-comunhão lá. Dia 28 agora de março, eu tenho agendado uma hora com o bispo aqui de Rondonópolis, Dom Maurício. E, entre outros assuntos, eu não marquei para ir lá visitar ele por causa disso, mas vou tocar nesse assunto também. Novamente, vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso, porque parece que precisa ser alguém de peso para que se corrija isso, né? Quem é o Wilson Júnior para querer mudar algo do folheto da missa? Né? Quem esse cara pensa que é? Mas é aquela coisa, é o nosso zelo pela fé. Então, se você está vendo algo que aparentemente ou certamente está indo contra a nossa fé, é nosso dever alertar, é nosso dever, né, comunicar às nossas autoridades. Tenho feito isso há muitos anos, não tem dado em nada, mas pelo menos a minha parte está sendo feita. E vamos ver o que Dom Maurício, dia 28, vai falar sobre isso, né? Se ele já percebeu. Será que algum outro padre percebeu? Dá vontade de perguntar para os padres aqui de Rondonópolis. Padre, eu vou perguntar para o pároco da paróquia que eu frequento. Padre, dá uma olhadinha na oração pós-comunhão do primeiro domingo da quaresma e me responde se você não vê nada de errado ou de estranho nessa oração, para ver o que ele vai falar. Qualquer coisa eu conto para vocês aqui. Bom, por hora é isto, esse é o vídeo. E eu sou o Wilson Júnior, esse é o canal Por Minha Conta e Risco. Até o próximo.